Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, recentemente a gente divulgou um vídeo falando sobre transtornos alimentares de imagem com a psicóloga Magda Brito e durante a gravação desse primeiro vídeo surgiram outros temas e a gente resolveu dar continuidade falando um pouquinho sobre autossabotagem, dificuldade na adesão do tratamento para emagrecer e a parte emocional também. Então fique de olho aí que eu acho que vai ser bem interessante. Bom, Magda, minha dúvida é por conta dos pacientes, da dificuldade que alguns pacientes têm ao longo do tratamento. Aqui eu tenho um programa, o Agora é Pra Valer, onde eu faço o acompanhamento mais de perto, com intervalos menores, e essa ideia foi pensando nos pacientes que quando você deixa um tempo, quando você deixa, volta aqui 2 meses, um mês, ixi Maria, aí quando volta não sabe nem por onde tinha começado e enfim. Então eu pensei, eu comecei vendo o resultado e tal, mas no meio do todo você começa a ver, começa a surgir aquela turminha que já veio de não sei quantos tratamentos, que já emagreceu, engordou, que já chega aqui pra você falando, essa é a minha última esperança. E você começa a notar que a culpa não é do profissional, é da pessoa. Isso é uma coisa bastante interessante. Esse assunto surgiu enquanto a gente estava gravando o vídeo anterior e a gente resolveu fazer um vídeo falando disso. São muitos os profissionais que trabalham com obesidade que se sentem frustrados, porque eles dão o seu melhor para o paciente, buscam as dietas, as especializações, tudo que é necessário, dizem assim, eu dei tudo para o paciente e ele não fez. Eu tenho pacientes no consultório, na prática, que dizem assim, que fazem uso de alguns remédios, algumas medicações que são provavelmente inibidores de apetite ou que induzem uma certa náusea e tiram deles o prazer de comer. E esses pacientes conscientemente dizem, nesse dia eu não tomei o remédio porque eu precisava comer, eu sabia que eu ia ter que comer, e se eu não tivesse nauseado, isso não me faria o efeito que eu esperava. Então essa frustração da Priscila é compartilhada por muitos outros profissionais, E a ideia é assim, e o paciente também traz essa frustração, porque seja que algum paciente vem aqui, às vezes de longe, te paga uma grana no tratamento, investe em medicação e suplemento e ele realmente não quer emagrecer? De jeito nenhum. Existem N outros gatilhos que levam a pessoa a não conseguir aderir ao tratamento, E aí eu queria falar um pouquinho, por trás da obesidade sempre existe uma porção de coisa escondida, Existem, por exemplo, pacientes que vão te dizer, eu ganho muito peso na maternidade, depois que eu tive meu filho eu nunca mais perdi peso. Sim, se assumir uma nova identidade, um papel diferente, de um tamanho diferente, com camadas de gordura e proteção diferentes, Então, o que eu digo é que quando chega um paciente no consultório para mim, a última coisa que eu quero é saber do resultado de perda de peso dele. Porque a relação dessas pessoas com a comida, normalmente, é de princípio do prazer. A nossa personalidade, do ponto de vista da psicanálise, é dividida em 3 instâncias. Id, ego e superego. O id é o princípio do prazer. E é ele que te move, O seu superego está tentando mediar o que você deveria ou não fazer. Mas o id está lá tentando te auto-boicotar. E aí é que surgem os gatilhos, Eu tenho uma dieta prescrita, eu tenho uma medicação para tomar, mas eu estou buscando o princípio do prazer. E na farmácia ali da esquina tem chocolate por R$ 2,99, Um prazer rápido, simples e barato. E as pessoas acabam não dando conta disso. O que eu digo é, quando o paciente chega no consultório, a gente precisa rever todas as escolhas. O que está levando à compulsão? O que está levando a fazer da comida a única fonte de prazer? Como é que está o seu relacionamento, com o seu parceiro, com a sua parceira? Trabalho. Como é que é a sua relação com o trabalho? Meu trabalho estava muito estressante, nesse dia eu precisei, eu merecia. Ou eu tenho trabalhado tanto que eu não tenho tempo para seguir a sua dieta. Meu chefe me persegue, eu não gosto do meu trabalho. As frustrações das pessoas são refletidas na comida. E o que a gente precisa fazer é começar a trabalhar o que tem lá. Como é que é a sua satisfação com a sua carreira, com o seu relacionamento interpessoal, a aceitação social. Pais são uma figura muito presente, Se a gente usar uma base psicanalítica, então a gente pode levar horas falando aqui de pai e mãe, das projeções que a gente faz e do quanto a gente repete as nossas histórias. Exatamente. Então o que eu digo no consultório é que ir para a psicologia, quando você está trabalhando a busca de perda de peso,
é refletir sobre a sua existência, né? Sobre que escolhas você faz, porque no momento em que você coloca, e onde é que a gente vê o sucesso? Quando o paciente consegue equilibrar essas outras coisas, os conflitos da vida pessoal, sejam eles de um relacionamento, do trabalho, da carreira, essa pessoa está no controle, né? Quando ela está só tentando não comer, esse é mais um problema para ela, isso é mais uma frustração. Uma sobrecarga, né? Quando a pessoa diz, eu preciso emagrecer, eu vou procurar um tratamento, não com uma nutróloga, endócrino ou qualquer outra coisa, nutricionista, buscar uma dieta, e só, ela acaba não dando conta, né? Porque o único mecanismo de que ela dispõe, a gente tem um mecanismo que a gente chama de fome emocional, que é aquela fome que te faz comer quando você está angustiado, né? Talvez você não tenha fome, você tenha acabado de almoçar e uma meia hora depois você teve um problema no trabalho, mas tem uma coisa que você diz, eu preciso comer, né? E o que a gente vê, a característica da fome emocional é que ela não passa depois que você come, né? É sempre constante. E normalmente ela é cercada de uma culpa depois, porque você diz, eu fiz uma coisa que eu não devia, não estava dentro da minha dieta. Então quando esse tipo de paciente chega para Priscila dizendo, olha, eu não consegui, né, eu me perdi, e essa frustração que é dela também é do paciente, né, porque ele queria buscar. E aí é que eu digo que está a importância de refletir sobre as suas escolhas afetivas, né, ao longo da vida. Que outras vias de prazer você tem? Já tive pacientes no consultório que começam a estabelecer relação de prazer com a atividade física, com a corrida, por exemplo, que é maravilhoso, com o jogo de tênis, né, com a natação. Nossa, é uma coisa que me dá extremo prazer, eu faço disso um hábito saudável. Quando a academia é uma tortura e a dieta é uma tortura, meu amigo, para tudo e pede para descer. Que a gente não vai longe, né? É importante que você encontre satisfação, um prazer de comer numa comida saudável. É importante que você encontre prazer na atividade física. Se você não encontra isso, a gente vai precisar mudar tudo, né? Porque as coisas não vão adiante. Se for uma dieta, e o inconsciente, o que ele odeia é privação, que é o princípio do prazer. Então, se eu tenho uma dieta extremamente restritiva, eu já começo pensando, eu não posso comer pão, eu não posso... Quantas você já pegou assim, que estão com saudade do pão? Eu tenho uma que diz uma frase engraçada que eu costumo repetir. Eu tenho mais saudade do meu jeans 36 do que do pão francês. Mas olha tem aí. as que tem saudade do pão. Então a gente tem que considerar os dois pontos. Quando você começa a dieta pensando que está com saudade do pão, não vai longe, né? Então vamos pensar numa dieta onde caiba um pão. Porque se for restritivo, o tempo inteiro você vai estar se auto-boicotando até chegar no pão. Porque o pão é seu objetivo. Né? Se você conseguiu suprir e sublimar, e uma coisa que eu digo que para ter equilíbrio é o segredo de tudo, né? No vídeo anterior a gente estava falando um pouco sobre anorexia, bulimia e os transtornos alimentares. Comer saudável é bom demais, né? É excelente. Mas em algum momento, a própria vida social coloca as pessoas em um momento de sair para tomar um chopp no happy hour, né? Quantos chopps você tomou? Qual foi o controle que você teve disso? Se a gente dividir, a semana tem 21 refeições, né? Contando café da manhã, almoço e jantar. Os lanches aí, os outros suplementos eu estou ignorando. Mas se 4 dessas refeições você deu o que a gente chama de uma escorregada, né? Ou encontrou a satisfação através de algum alimento que era prazeroso para você, nós ainda estamos dentro do equilíbrio. Agora, se você está saindo para escapar para um chopp na segunda, 4 na terça, 8 na quinta, fim de semana, aí a gente realmente não vai longe, precisa repensar o quanto você conseguiu aderir a esse tratamento. Mas repensar, eu digo, né, e repito sempre, a perda de peso é consequência de um equilíbrio que vem da sua vida financeira, emocional, da sua carreira, do seu relacionamento interpessoal, né? E aí você consegue projetar isso na comida. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a comida é minha única fonte de prazer, se eu tive um dia difícil, se o meu relacionamento com o cônjuge, com a esposa está muito ruim, a minha vida com os filhos é muito difícil, o único prazer que eu tenho é a comida. Se você me tirar isso, eu vou surtar. Então esse tipo de paciente pode estar vivendo essa privação. Porque o que eu sempre falo, né, nas consultas, a comida, ela não te rebate, ela não... nada. Ela não fala nada pra você. Ela tá ali, você come, você descarrega um monte, né, de neurotransmissores, hormônios, você te dá o prazer. Então é seu refúgio, porque não vai estar falando, te maltratando, né? Assim, se você for pensar a segunda parte, maltratando vai estar depois, né? Na sua saúde e tudo mais. Mas naquele momento parece que a pessoa não raciocina.
Ela vai, E os episódios compulsivos, as pessoas que têm compulsão alimentar têm uma patologia que precisava ser tratada como a drogadicção, como o alcoolismo, né? A compulsão, como eu já disse anteriormente, não é comer 5 brigadeiros numa festinha, é comer mais um monte depois disso, né? É comer em uma refeição a quantidade que talvez fosse suficiente para a semana, né? E sem se dar conta disso, é um processo instintivo de engolir. E a compulsão é muito mais complexa, porque no alcoolismo você diz, vamos evitar o álcool, a pessoa se mantém longe do álcool. Na compulsão alimentar a pessoa precisa comer, né? Os nutrientes são essenciais à vida, então o seu contato com a comida é constante. Por isso que a gente tem que melhorar a relação com o alimento, né? O que eu costumo perguntar sempre para os pacientes é, você tem fome de quê? Né? E de quê? Não no sentido da comida, né? Mas é o que está te faltando. Que vazios você precisa preencher e que você está usando o alimento para isso. E aproveitando esse gatilho, né, a gente até falou algumas coisas, vem a sabotagem, né, da pessoa não se sentir capaz, ou então você faz todo o tratamento, prescreve ali as orientações alimentares, não gosto disso, não como aquilo, tal coisa, a pessoa coloca um monte de travas assim que você fala, Senhor Jesus, a gente fica até chateado, porque é um tempo que a gente pensa, que a gente fica fazendo, planejando todo o tratamento da pessoa, e em minutos a pessoa, tipo, descarta tudo aquilo porque ela simplesmente não quer nem tentar. A autossabotagem é um mecanismo muito comum do processo de emagrecimento, né? E tem aqueles que aderem à alimentação saudável, fazem isso o dia inteiro, e aí às 10 da noite vão lá, saltam a geladeira e comem, sei lá, um pote de sorvete, né? 5 hambúrgueres ou qualquer coisa que encontrarem por lá, uma lata de leite condensado. Então o processo de autossabotagem é constante e a autossabotagem não é consciente. Né? O paciente não faz isso porque ele quer. Quando ele te diz, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, só você está enxergando que ele não está querendo aderir ao tratamento. Né? Então o processo de conscientização de onde é que estão os seus próprios boicotes, onde é que você está se boicotando nas suas tentativas. E outra coisa é o pensamento, né? Tipo assim, não, mas é só um pedacinho disso aqui, não tem problema, amanhã eu vou comer menos, eu vou treinar, parece que você tira aquele peso do ombro, assim. Justamente porque se faz da dieta um pesar. Exatamente. Né? A maneira como você olha e se relaciona com o alimento é o segredo do sucesso. E uma outra coisa que eu tinha te falado, né, a falta de adesão. Por quê? Porque tem muitos pacientes que vêm, pagam, compram as medicações e somem. Pois é. Vocês acham que esse paciente tem dinheiro para jogar pela janela? Ou talvez ele tenha se esforçado muito para conseguir pagar isso, né? O que eu disse, muito provavelmente, se uma das suas pacientes estiver assistindo esse vídeo agora, ela deve estar observando a própria frustração. Né? Então falta o quê? A gente olhar para o aspecto emocional. Que razões você tem para não aderir? Né? Que boicote é esse que você está fazendo consigo mesmo? Que medo é esse, né? E às vezes, eu já tive pacientes que têm medo de emagrecer. Eu já tive, por exemplo, pacientes que foram assediadas porque eram muito bonitas e que trouxeram disso um trauma, né? Hoje em dia, se você pegasse 20 anos atrás, a gente não falava de assédio moral e de assédios como se fala hoje, né? Isso acontecia de um modo muito mais frequente. Não era falado. E isso normalmente não era discriminado, né? Eu acho que vai até pelo caminho das ideologias feministas aí. Essa paciente, ela tinha sido assediada há uns 20 anos atrás. E isso criou um trauma nela que ela não se aceitava magra. E a gente demorou muito tempo na terapia para lembrar que era um chefe dela que assediou na época. E isso criou um trauma nela tão ruim que ela disse, se eu for gorda, ninguém me assedia e ninguém me admira. E aí, ao longo do caminho, ela se auto-boicotava. Toda vez que ela tinha uma perda significativa, ela voltava atrás e retroagia. Depois de algum tempo, quando a gente achou isso, como se a gente tivesse arrancado a casca de uma ferida que cicatrizou de modo mágico. E hoje ainda tem algum tempo que eu não tenho contato com ela, mas ela tinha completamente aderido a isso, mas conseguiu resgatar no inconsciente. Por trás da obesidade, a gente tem até os abusos na infância. Eu ia falar isso agora. Muitos Tá traumas muito frequente isso, mas é muito. A gente tem muitos pacientes obesos que estão buscando uma capa de gordura para se proteger de alguma coisa. Né? Então, se você está nessa condição, ou se você tem alguém próximo com quem se identifica, o processo psicológico é fundamental no sucesso, né? Porque a gente precisa pensar sobre as nossas escolhas e que outras coisas estão nesse inconsciente aí
movendo essa pessoa a comida, né? Quando você pega um obeso mórbido, aqueles de 100 ou 200 quilos, que pararam em cima da cama, você tem muito mais patologias psíquicas do que físicas, né? Porque o que levou uma pessoa a esse estado, né? Semi-vegetativo, de comer ainda além dos cento e tantos, 200 quilos, né? E que razões ele tem? E às vezes você tem até um outro familiar que ficou na zona de conforto e colocou aquela pessoa como um step, né? Como um caminho ali atrás. Existem N questões psicológicas associadas à obesidade. Então, o que eu podia dizer, lógico que eu sou suspeita, né? Mas olhem, dizer para Priscila e para todos os outros médicos, vejam seus pacientes além da dieta, né? São seres humanos providos de emoções e provavelmente tão frustrados quanto vocês quando prescrevem um tratamento impecável que tinha tudo para dar certo e de repente deu tudo errado, né? Ou nem foi iniciado, não foi adiante, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Acho que a gente, né, conseguiu aqui pincelar alguns pontos aí muito importantes, né? Como a Magda falou e eu sempre falo, as pessoas elas têm que achar o seu equilíbrio, né? Tanto na sua vida fora, né? Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, enfim. E também o seu equilíbrio na alimentação. Ela não precisa, né, tá 100%, evitando mil coisas, deixando de sair, não. Ela tem que interagir, ela tem que ter um momento dela de lazer, de prazer, de se saciar com alguma coisa que ela gosta, um pão, um brigadeiro, um chocolate, enfim. Mas ela tem que saber, né, o momento, a hora, e é isso que a gente está tentando mostrar para vocês que estão buscando aí uma vida saudável, um emagrecimento, né, uma melhora no geral. Porque ninguém quer viver seguindo uma prescrição dietética. Então as pessoas elas têm que aprender a se alimentar e a separar a comida, né, do prazer e também da parte nutricional. Sim. Então fiquem atentos a isso, observem seus comportamentos. Se você é um desses casos que já tentou, já procurou diversos profissionais e não emagrece de jeito nenhum, ou emagrece e engorda de novo, não dá certo, olha para dentro de você. Sim, olha em volta também, né? Uma coisa que a gente pega muito no consultório, você deve já ter tido, doutora, eu segui a dieta direitinho, mas tá à risca, é impressionante, tá bem, então vamos começar a fazer um diário alimentar. Anota tudo que você comeu. O próprio paciente se choca, porque o inconsciente dele nega que ele comeu aquilo. Exatamente. Ele talvez não se dê conta, não registro. Não, mas eu dei uma escorragadinha, acho que foi uma mexerica que eu comi. Sim, uma mexerica e uma barra de chocolate, mas eu esqueço o outro ponto. Então, trabalhar com diário alimentar, com os registros, também são fatores muito importantes, né? Hoje em dia os aplicativos, a tecnologia estão aí, a gente consegue fazer isso de modo muito rápido e eficaz. E às vezes o paciente chega falando que seguiu tudo certo, aí você vai conversando, mas eu comi um doce toda hora, aí você, olha aí o pulo do gato, né? E quando vem assim, porque eu segui tudo, a gente, nossa, mas meu Deus, meu tratamento tá dando certo, e às vezes não é o tratamento, porque a pessoa inconscientemente ela já era tão acostumada a comer o docinho depois do almoço, comer o docinho à noite, que ela esqueceu de tirar. Né? Ninguém vem aqui não buscando sucesso. Quando o paciente chega aqui e busca dieta com você, ele quer o êxito, tanto quanto você. Né? Mas inconscientemente ele acaba se auto-boicotando. Então tá lá o id, o inconsciente, o princípio do prazer, criando os seus conflitos, né? Isso mesmo. Bom, então é isso, ficamos por aqui. Lembrando que a Magda agora está aqui na clínica, agenda aberta para ajudar a gente aí no sucesso do tratamento. Então se você ficou interessado, quer conhecer um pouco mais, acesse as redes sociais dela, ela tem um Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Comece a seguir e se você tiver interesse em marcar uma consulta com ela, só ligar no número aqui da clínica que ela vai estar aqui disponível para ajudar vocês da melhor forma. E eu tenho certeza que depois de ter assistido esses 2 vídeos, você vai ficar muito interessado e vai perceber a necessidade de um acompanhamento psicoterápico. Às vezes até mais do que o meu, né? Às vezes a pessoa tratando emocional já melhora muita coisa. Né? Olhar o indivíduo como um todo e o que tem por trás dos marcadores fisiológicos, né? Porque às vezes eu falo aqui na consulta, mas a pessoa ela nega, não, eu não preciso.
Acho que todo mundo precisa. Porque essa vida não é fácil não, gente. Pra ninguém. O tanto de coisa que a gente vai tendo no meio do caminho e tal, eu acho que a melhor coisa é a gente fazer uma terapia, se conhecer, saber nossas limitações, né? Conhecer, saber o nosso poder também, de se superar, de fazer acontecer. Então, às vezes a pessoa ela se descobre num tratamento assim. Então, eu acho muito válido. E fica aqui a minha contribuição. Achei que fazer um vídeo com ela iria esclarecer muito mais do que só eu aqui falando para o paciente, tudo. E com certeza vai ser útil para muita gente. Então é isso. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de compartilhar grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, lá no IGTV, tá? Que vai ajudar muita gente. Às vezes pessoa que tá te seguindo ou que tá ali no meio, que você nem sabe que precisava desse toque, dessa ajuda. Não deixe de compartilhar, comentar, colocar sua sugestão e seguir a gente, tá joia? Então é isso, muito obrigada e até o próximo.